aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com alegria nessa noite que nós estamos aqui na Igreja Batista Carnaúba dos Dantas, nessa quinta-feira que é denominada quinta-feira de oração, para orarmos, para buscarmos o Senhor, para exaltarmos o Senhor, digno de louvor, digno de exaltação, digno de glória. Louvado seja Deus que nos permite estar nessa noite aqui diante da sua presença, diante da sua vontade, do seu querer, para nos deleitarmos em sua presença. Boa noite, eu convido você já a abrir sua Bíblia, meu querido irmão, você que me escuta nessa noite, a abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, e nós vamos ler Mateus 5, quando ele nos desafia, quando Jesus estava no monte orando, e ele, no sermão da montanha, ele faz uma série de estudos, e nessa noite nós queremos ler esse texto que diz assim: e quando orares, Mateus 6, 5, e quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis vãs repetições, como gentios que, porque presumem, pelo seu muito falar serão ouvidos. E não vos assemelheis, pois, com ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que peçais. E essa palavra que nós lemos é bem interessante, que é um desafio. Não que nós não podemos orar nas praças. O intuito que ele está falando aqui, que Mateus está falando, o nosso intuito, a nossa forma que oramos, né? Então vamos orar, buscar o Senhor. Senhor Deus, querido Pai, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, bendizemos porque tu és santo, ó Deus, porque dependemos do Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ao Senhor seja honra, ao Senhor seja glória. Nós te bendizemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu rico amor, pela tua bondade que nos cerca a cada momento, ó Deus. Nós te bendizemos, exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, porque nós dependemos do Senhor. Nós te bendizemos, exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar um hino. Deus cuida de mim.
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Quando a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E se uma vida não tem direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que te ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha ali, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de ti, meu querido. Deus cuida de mim. E nesse Deus que cuida de nós, esse Deus que cuida de você, esse Deus que tem cuidado de cada um de nós, esse Deus que tem nos guardado de todo mal, esse Deus que tem preservado a nossa vida de ser destruída pelo Satanás, esse Deus que tem preservado as nossas vidas. E nesse momento de oração nós queremos colocar, irmãos, as famílias carnaubense, cada casal, nós queremos orar por cada lar desta cidade, cada lar do nosso município, cada pessoa que é representado por uma família. Nós queremos colocar diante de Deus as famílias aqui em Carnaúba dos Dantas, para que Deus guarde, para que Deus preserve, para que essas pessoas se arrependam e conheçam o Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Nós sabemos que a primeira instituição que Deus criou foi a família que Deus abençoou e colocou no jardim, essa família que Deus ama, que Deus entregou seu filho por ela. E nós queremos orar, irmãos, por cada família, para que o Senhor preserve, livre da traição,
livre da bebida, das drogas. E é essa família que nós vamos orar nessa noite. E se você, nesse momento que está me ouvindo na sua casa, você pode orar pela sua família, pode orar pelo seu filho. Talvez o seu filho que está caído, talvez o seu filho que você não veja, talvez o seu filho que esteja preso, que você possa estar orando para que Deus possa libertar ele dessa prisão. E nós vamos orar neste momento. Querido Deus, nós apresentamos, ó Deus, as famílias, ó Deus, de nossa cidade, ó Deus, Carnaúba dos Dantas. Nós apresentamos, Senhor, cada lar, cada vida, ó Deus, cada família, ó Deus, que aqui é representada aqui nessa igreja batista em Carnaúba. Também as famílias dessa vizinhança, ó Deus, nós oramos para que o Senhor possa preservar essa família de todo mal, preservar essa família, ó Deus, de toda cilada que o Satanás possa levantar, que o Senhor possa preservar e guardar, ó Deus, de toda traição, ó Deus, de todo olho do mal, ó Deus, de todo laço do passarinheiro, ó Deus. Nós oramos por essa família que nesse momento, ó Deus, chora por um filho que está preso, ó Deus, um filho que está nas drogas, ó Deus, um filho que está numa vida, ó Deus, preso, ó Deus, pela bebida, pelo álcool, ó Deus, que o Senhor chegue nessa casa com libertação, que o Senhor chegue nessa casa com cura, ó Deus, que o Senhor chegue nessa casa, ó Deus, transformando, ó Deus, e resgatando essa família das trevas, ó Deus. Nós rogamos, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, chegue com libertação, quebrando toda a corrente, ó Deus, do mal que tem prendido e tem devastado essa família, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, pela família que perdeu o seu ente querido nessa pandemia, pela família que não pôde se despedir do seu ente querido. Nós rogamos, ó Deus, para que o Senhor liberte, ó Deus, para que o Senhor traga conforto através do teu Espírito Santo, consolando, ó Deus, e restaurando, ó Deus, essa família e trazendo paz, ó Deus, através do Espírito Santo. Sabemos que é um momento difícil, mas só o Senhor pode trazer conforto e consolo a esta vida, ó Deus. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Também, irmãos, eu convido você que está na sua casa. Nós queremos abrir em Mateus 18. E nós vamos, mais uma vez, estar orando, onde diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele só, você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo um ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se não os atenderdes, dizei à igreja. Se recusar a ouvir a igreja também, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tudo, porém, se desligado na terra, terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa, lhe porventura pedirão, ser-lhe-ão concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós queremos nesse momento fazer uma oração pela igreja do Senhor espalhada na terra, pela igreja do Senhor espalhada no nosso estado, pela igreja do Senhor espalhada no nosso seridó, pela igreja do Senhor espalhada em nosso município. Nós queremos pedir e orar a Deus pela união, pela a paciência, pelo o respeito, pelo ensino, para que nós possamos ter esse sentimento de união, para que as igrejas
e tenha esse sentimento de união dentro da sua casa, quando a palavra diz, se vocês concordarem, se vocês estiverem unidos, se vocês estiverem no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, assim as nossas orações serão ouvidas. Então nós queremos orar pela igreja do Senhor, a igreja que passa por momentos difíceis na sua identidade, que passa por momentos difíceis na sua certidão de nascimento, que não tem sido a igreja atuante que o Senhor espera. E nós vamos orar por essa igreja para que Deus desperte dentro de nós esse amor, esse acolhimento, esse nascimento em Cristo, que Deus possa nos despertar. E nesse momento irei orar pela igreja do Senhor. Querido Deus, nós apresentamos, ó Deus, a igreja do Senhor diante de Ti, ó Deus. Desperta, ó Deus, o nosso amor, ó Deus. Nos leva, ó Deus, a refletir o primeiro amor. Aquele amor, ó Deus, o qual nós fomos alcançados por Cristo. Aquele amor que tínhamos no início da nosso encontro com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa despertar aquele amor, ó Deus, ardente que tínhamos um pelos outros, ó Deus. Aquele amor verdadeiro que tínhamos um pelos outros, ó Deus. Que o Senhor possa nos levar, ó Deus, a viver, a ter esse amor em nossos corações, ó Deus. Que a Tua palavra assim disse, se tiver 2 ou 3 unidos no mesmo propósito, no mesmo querer, na mesma atitude, no mesmo entendimento. Hoje, ó Deus, vemos e temos ouvido igrejas, ó Deus, rachadas, ó Deus, igrejas que não têm mais obedecido, ó Deus, igrejas que têm tido, próprios irmãos têm sido seus próprios pastores, ó Deus. Que o Senhor possa, nesta noite, estar falando ao meu coração, a cada coração, ó Deus, libertando, ó Deus, cada vida de todo mal, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, e te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, continuando o nosso culto de oração, irmãos, vai colocando os seus pedidos, irmãos, e não terá como, vou tentar mais tarde ver aqui cada pedido que é colocado, se possível, mas quanto isso eu convido os seus irmãos que estão me ouvindo, que possam abrir sua Bíblia no livro de Mateus novamente. Nós vamos ver nessa noite e meditar nessa palavra. Mateus 6, a partir do 19, que nós vamos ler, até o 24. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, e eu quero trazer nessa noite, justamente baseado nesse texto, algumas verdades que está em Mateus 6, que diz assim: o nosso tesouro, a nossa motivação. O tema que eu quero trazer nessa noite: nosso tesouro, a nossa motivação. E Mateus 6 escreve assim: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, ali também estará teu coração. Mateus começa trazendo uma perspectiva de não acumular tesouro sobre essa terra, e ele vai mostrar algumas razões porque não devemos acumular tesouros na terra. E quando ele fala de acumular tesouros, ele está dizendo não que nós não podemos ser ricos, que nós podemos ter posse nessa terra. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo se a sua esperança está no seu tesouro, se a sua esperança está nas coisas dessa terra, se a sua esperança está firmada apenas nessa visão terrena.
ele vai trabalhar nessa perspectiva de que a traça, que o ferrugem corrói e que ladrões escavam e podem roubar. Porque ele está dizendo, se sua esperança for isso, se sua esperança for tesouro, se sua esperança for essa terra ou algo que leve você para distante de Deus, isso vai ser, muitas vezes vai ser destruído, porque nós temos um tempo, temos uma limitação de tempo, e isso passa, isso é destruído, isso passa. E ele disse que vai trazer uma perspectiva, vai trazer algo maior, vai trazer algo dentro desse tesouro, algo que traga mais esperança, que traga mais fortalecimento. E ele diz 3 coisas aqui, dentro de não acumular tesouro. Primeiro é que o tesouro nessa terra, a traça e a ferrugem chega. A traça e a ferrugem chega. Quando a ferrugem chega, ela começa, você pode ver, quando o ferrugem chega no material de ferro, ela começa a destruir, ela começa a dissipar, ela começa a perder a sua formosura. Assim são tesouros que muitas vezes em nossa vida eles são destruídos, eles se acabam. E diz assim, e corrói, que perde a sua cor, a sua integridade. Diz assim, que ainda há um risco de ladrões escavar e roubar. E ele diz assim, mas que vocês possam ajuntar tesouros no céu. Aí ele vai dizer porque devemos trabalhar no céu. E ele traz algo brilhante, ele traz algo tremendo aqui. Que você possa trabalhar para juntar tesouros no céu, conquistar galardões. E hoje nós vemos e vimos pessoas numa busca desenfreadas a conquistar coisas nessa terra, como não houvesse outra vida após essa, trabalhando feito loucos para adquirir riquezas, para adquirir posse, sem pensar numa vida terrena, sem pensar em algo futuro, sem uma perspectiva de vida eterna. E Paulo diz, se a nossa vida está apenas fixada nessa vida, somos dos mais miseráveis. Porque, irmão, após essa vida, a outra maior ainda, e nós precisamos trabalhar para essa também, trabalhar para essa vida futura. E há uma coisa pertinente, quando nós perdemos a visão de céu, quando nós perdemos a visão do reino celestial, nós começamos a viver pensando apenas nessa vida, pensando apenas nessa terra. Há muitos crentes que estão vivendo apenas com pensamento nessa terra, nas coisas materiais, pensando que isso nunca vai acabar, pensando que nunca isso vai passar. Quando eu estou dizendo aqui, meu querido, não estou dizendo que é pecado você ter riqueza, não. Temos que correr atrás, lutar por isso, mas que isso não seja o nosso foco total. E Mateus continua seu texto dizendo, por que motivo a nossa busca de ajuntar tesouros no céu? Porque ele diz assim, porque a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. E traz também uma perspectiva da salvação. A salvação, ela não é roubada, ela não é destruída, porque foi Cristo que escreveu o nosso nome no livro da vida, irmãos. Essa é a nossa esperança. E eu pergunto a você, meu querido, que me ouve, onde é o teu coração está inclinado mais para onde? Para essa terra, para as coisas passageiras, ou para as coisas do céu, onde Cristo está? E ele continua no seu texto dizendo assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. E ele faz uma tríade aqui. Ele fala da terra, fala de ajuntar tesouros no céu,
E ele diz uma motivação, porque se o seu coração estiver voltado para as coisas da terra, você não vai pensar nas coisas do reino. Mas se seu coração estiver voltado, irmão, para as coisas do reino, sua vida vai estar de acordo, querendo viver a vontade de Deus. Porque nós podemos entender que o nosso coração, ele nos direciona a um foco. O nosso coração, ele nos direciona para nós focalizarmos naquilo que nós achamos importante e interessante para nossas vidas. Quando nossa vida está voltada apenas para essas coisas passageiras, nosso coração vai estar ali, nossa vida vai estar ali. Nós vamos lutar por ela, vamos reagir por ela. Mas quando o nosso coração, a nossa vida está voltada para as coisas do reino, ali também vai estar o nosso coração nas coisas do reino. E coração nós podemos identificar, irmãos, não o nosso coração, aqui ele não faz referência ao nosso coração que fica batendo, mas o nosso coração das emoções, o nosso intelecto, é isso, a nossa fonte de querer, a nossa fonte de agir, é isso que ele faz uma reflexão. Ele ainda caminha ainda dentro do tesouro, diz assim, continuando o texto, Mateus 6, ainda continuando o 22, diz assim: são os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti não seja, caso a luz que em ti não seja trevas, que grandes trevas serão, né? Isso, caso a luz em ti seja. Irmãos, e ele faz aqui um averso de luz e trevas, baseado também, continuando o texto. Se nossos olhos contemplarem, buscarem as coisas do Senhor, se nossos olhos estiverem voltados nas coisas do Senhor, se nossos olhos estiverem voltados nas coisas que agradam a Deus, que servem a Deus, nosso corpo estará em luz, na luz do Senhor. Se porém os nossos olhos estiverem voltados para as coisas que não agradam ao Senhor, que não buscam ao Senhor, nosso corpo estará em treva. Por isso, irmãos, lá em Romanos, quando diz que transformar-vos é da nossa visão, do nosso querer de buscar, de contemplar aquilo, imaginar aquilo que agrada a Deus, viver em santidade, viver buscando ao Senhor, deve ser a vida do cristão. Se nós não buscarmos ao Senhor, vivendo num mundo desse, de lutas, de tanto entretenimento que nos afasta de Deus, se nossos olhos não estiverem no Senhor, se nossos olhos não estiverem buscando o Senhor, irmãos, nós não vamos conseguir vencer, porque nós não temos forças para andar no Senhor. Nós não temos força se não for por meio de buscar o Senhor, de contemplar, de olhar, de nossos olhares estar voltado para o Senhor. Para onde você tem focalizado, irmãos? Para onde você tem olhado? Para onde os teus olhos têm contemplado? O que os teus olhos têm contemplado? O que os teus olhos têm admirado? O que os teus olhos têm visto? Será que tem sido o Senhor? Será que tem sido as coisas que agradam ao Senhor? E o mais pertinente de tudo isso, irmãos, que nós falamos, nós estamos vendo pelo texto, nós vemos que o texto começa falando a partir do 19 de tesouro, de coração fonte das emoções. E nós vamos agora nós entramos aqui a partir do 22, dos olhos, aquele que contempla, aquele que vê. Me traz uma lembrança de Eva, que ela viu, ela contemplou o fruto, ela comeu, depois deu seu marido. Através dos olhos há essa possibilidade de enxergarmos, de fazer
essa divisão entre o que não agrada a Deus e o que agrada a Deus. E eu pergunto a você, será que o que nós temos contemplado tem agradado a Deus? Será que o que nós temos visto tem engrandecido o nome do Senhor? Tem sido para a grandeza da glória do Senhor, meu querido? Porque se nosso olhar for bom, se nós estivermos contemplando coisas boas que agradem a Deus, nós vamos crescer diante de Deus. Mas se nossos olhos não estiver olhando coisas que não agradam a Deus, que não buscam a Deus, que não engrandecem o nome do Senhor, nós estamos em trevas, assim diz a sua palavra. E ele vai num ápice, num crescimento ainda dentro dessas ideias. Falou de tesouro, luz e trevas, e vai falar de escolhas. A partir do 24 ele faz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar a outro, ou se devotar a um e desprezará a outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, a partir do 24, esse texto ele nos leva a uma escolha, a fazer uma escolha. E aqui nós vemos que no decorrer do texto ele sempre mostrou duas escolhas, dois caminhos, dois lados para que o homem pudesse fazer a sua escolha. A primeira nós vemos de ajuntar tesouros na terra e ajuntar tesouros no céu. O segundo de lâmpadas, né, de olhos bons e olhos maus. E a partir do 24 nós vemos de servir. E ninguém, irmãos, pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou não servimos. A palavra ela não dá a escolha de eu ficar em cima do muro. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Ou eu ando com Deus ou não ando com Deus. Faço a vontade de Deus ou não faço a vontade de Deus. Eu não posso, não dá essa chance, não dá essa oportunidade de ficar em cima do muro. Aqui não dá. Diz assim, ou eu sirvo ao Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu não posso servir ao meu querer, irmãos. Eu não posso servir à minha própria vontade. Eu não posso ficar querendo servir ao meu próximo querer. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a mim mesmo. Assim diz a sua palavra. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. Fechando, tesouro no céu. Que palavra assim que eu posso entender, irmãos, que eu tenho que servir ao Senhor. A minha vida ela tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Eu tenho que servir o Senhor. Vivemos uma era de que as pessoas querem um Deus que sirva a Ele, quer um Deus que seja como se fosse um Deus que Ele pedisse, Deus derramasse tudo, colocasse tudo em sua mão. Deus é poderoso para fazer isso, irmãos, de nos abençoar, de fazer conforme a tua vontade. Mas tudo que Deus faz em nossa vida, Ele tem um propósito, Ele tem um alvo. Irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro. De maneira alguma nós podemos ficar brincando de ser cristão, brincando de ter fé. Nós não podemos ficar servindo a nós mesmos, agradando, fazendo a nossa vontade, desagradando a Deus, vivendo da forma, agradando. A quem você tem servido, meu? A quem você tem agradado? Será que tem procurado mais agradar as pessoas de que agradar a Deus? Tem procurado mais fazer a sua própria vontade, fazer o seu querer?
Paulo diz que o querer dele, se fosse por ele, estava fazendo o seu querer. Mas como ele temia ao Senhor, estava fazendo a vontade do Senhor, irmãos. E muitas vezes fazer a vontade, obedecer o Senhor, muitas vezes é ir contra a nossa própria vontade, é ir contra o nosso querer, muitas vezes contra o nosso ponto de vista, aquilo que nós achamos que é, mas não agrada a vontade do Senhor. E nós vivemos um cristianismo que as pessoas procuram ser agradado por Deus, que procura receber de Deus. Mas nós estamos nessa terra para servir, irmãos, para amar, para fazer a vontade do Senhor. E quando fazer a vontade do Senhor, muitas vezes abnegar da nossa vontade para andar na vontade, porque nós não podemos servir a dois senhores, nós temos que servir ao Senhor, meu querido. E muitas vezes, se nós fôssemos continuar o texto, se nós fôssemos continuar aqui essa palavra, irmãos, vai ver que o ser humano, quando ele procura fazer a sua própria vontade, que ele não serve o Senhor, ele vai andar ansioso. Ele vai andar ansioso porque ele está buscando satisfazer o seu próprio querer. E muitas vezes seu próprio querer tem um vazio dentro dele, que só pode ser preenchido pelo Senhor. E quando não é preenchido pelo Senhor, cria-se uma ansiedade muito grande dentro do coração dele, porque só Deus pode preencher esse vazio que há na alma, na nossa alma. Irmãos, e nós podemos aprender em Mateus 6, do 19 ao 24, que se nosso coração estiver em Deus, a nossa alma vai ser saciada pelo seu Espírito Santo. Se nosso coração estiver em Deus, nossa alma vai ser saciada pelo Espírito Santo do Senhor. Que coisa maravilhosa! O Senhor nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Ele nos traz vida abundante na sua presença, Ele nos guia mansamente. Então esse é o Deus que nós servimos quando nós colocamos nosso coração no Senhor e deleitamos dele, quando nós recebemos dele. E o centro da nossa vida, o centro do nosso olhar, ele deve refletir o Senhor. A nossa visão deve estar no Senhor. No 22, e nós devemos fazer escolhas, irmãos. A nossa vida é chamada para fazermos escolhas. Se nós formos continuar, Mateus ele vai falar ainda no capítulo 7, se eu não me engano, 7, 13, de escolher dois caminhos. Só tem dois caminhos, irmãos. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, a larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque a estreita é a porta apertada, o caminho que conduz para a vida, são poucos que acertam com ela, porque nós queremos viver um cristianismo que não existe, um cristianismo light, um cristianismo que a Bíblia não fala, um cristianismo que não é propagado pelo Evangelho, onde Jesus Cristo vai dizer lá em João que no mundo passarei por aflições. Isso eu não estou dizendo que a nossa vida inteira cristã vai ser vida de aflição, não, mas a palavra diz que nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por luta. Ainda diz mais assim: se vocês forem odiados, sejam felizes, fiquem alegres. Vou ler esse texto para os irmãos, está lá em Mateus 5, diz assim: bem-aventurado, Mateus 5, 10, a partir do 10, Mateus 5 a partir do 10, bem-aventurado
os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, mentindo, dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, irmãos. Esse é o evangelho que Cristo falou, esse é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho que nas perseguições Cristo nos convida a nos alegrar, a fazer escolhas. Não é um evangelho que se prega por aí, um evangelho da facilidade. Esse não é o evangelho do Senhor. O evangelho do Senhor é um evangelho de renúncia, é um evangelho que mostra a cara de Cristo. Que Deus abençoe você nessa noite. Fica com essa palavra. Onde está o teu tesouro? Onde estão os teus olhos? Faça a escolha de andar, de agradar apenas o Senhor Jesus Cristo. Quero orar por sua vida. Querido Deus, eterno Pai, santo é o teu nome. Bendito és, ó Deus, engrandecido nas nações, ó Pai. Todo ser que respire e louve ao Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, a tua palavra que nos faz refletir e pensar no Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, te exaltamos, porque tu és santo, ó Deus, porque nós dependemos do Senhor, ó Deus. Nós dependemos da tua misericórdia, ó Deus, que é a causa de não sermos destruídos e consumidos, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecido de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e tudo que o Senhor é em nossas vidas e continuará sendo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quero nesse momento continuar fazendo mais um momento de oração. E nesse momento de oração nós queremos, irmãos, apresentar todos os missionários espalhados pelo mundo. Missionário esses que têm abrido ou aberto mão do seu conforto, talvez, do Brasil, de segurança que o Brasil tem oferecido, relacionada a outros países, que não pode anunciar o Evangelho, que não pode anunciar a palavra. E há missionários batistas nesses campos de refugiados, campos esses que você for pego com uma Bíblia, poderá ser preso. Então nós vamos orar por esses missionários. Querido Deus, nós apresentamos, ó Deus, esses homens, ó Deus, que disseram sim para o teu ID, que disseram sim, ó Deus, para falar, pregar o teu Evangelho. E nós bendizemos, ó Deus, o teu nome, pela vida deles, ó Deus. Trabalha, ó Deus, na saúde emocional, espiritual deles. Fortalece as suas famílias, ó Deus. Que o Senhor não deixe, ó Deus, assim como o Senhor tem suprido, ó Deus, a necessidade, ó Deus, desses homens, ó Deus, que abnegaram, ó Deus, talvez de um conforto, ó Deus, de uma faculdade, para anunciar, para pregar o teu Evangelho, ó Deus, por amor ao teu Evangelho, por amor a ti, ó Deus. Esses homens, ó Deus, e mulheres que são exemplo, ó Deus, de fé, exemplos de superação, ó Deus, nós rogamos pela vida dele e bendizemos o teu nome, ó Deus. Nós somos gratos, ó Deus, pela vida deles, ó Deus, desses missionários, ó Deus, desses homens e mulheres do Senhor. Nós te louvamos, exaltamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, e vamos fazer outro pedido, continuar mais uma vez orando. Só um momento. E nesse momento, irmãos, nós vamos estar orando pelo
a nossa corrida eleitoral. Estamos aproximando do dia 15 de novembro. Nós vamos estar orando pelos candidatos que estão concorrendo à prefeitura aqui em Carnaúba dos Dantas. Cada um deles, nós vamos estar apresentando a vida desses candidatos, de cada vereador que está concorrendo ao cargo no nosso município. Nós vamos rogar pela vida dele, para que o Senhor guarde a vida dele de todo mal, protejam a vida deles de todo mal. Vamos orar. Ore na sua casa comigo. Querido Deus, nós apresentamos, ó Deus, a vida de cada candidato, ó Deus, que está concorrendo, ó Deus, a uma vaga, tanto no poder executivo como no legislativo, ó Deus, do nosso município. Cada um deles, ó Deus, que o Senhor possa proteger, guardá-lo de todo mal. Nós pedimos pela população da nossa cidade que possa fazer a melhor escolha para a nossa cidade, ó Deus. E nós sabemos, ó Deus, que toda autoridade, ó Deus, é escolhida pelo Senhor, ó Deus. É permitida pelo Senhor, é permitida pela tua mão, ó Deus, porque se não for o Senhor, ninguém poderá, ó Deus. Então, abençoa, ó Deus, nessa corrida, que possa continuar, ó Deus, nesse sentimento de paz, nesse sentimento, ó Deus, que não haja mortes, que não haja guerras, ó Deus, que não haja destruição de famílias, ó Deus, mas que tudo ocorra na mais plena paz do Senhor, ó Deus. E nós rogamos, ó Deus, pela vida deles, ó Deus, que o Senhor possa dar sabedoria para governar o nosso município, ó Deus, para que haja desenvolvimento em nossa economia e que possa gerar empregos, ó Deus, para a nossa comunidade carnaubense. Nós te bendizemos, exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós oramos, nós colocamos vários pedidos diante do Senhor. E eu quero agradecer, irmãos, por cada um de vocês que abriram o seu lar, que abriram a sua casa, para que nós estivéssemos entrando na sua casa, para que nós pudéssemos estar nessa noite orando por você. Nós vamos ter, irmãos, programação neste sábado. Nós estaremos, irmãos, fazendo uma caminhada de oração. Nós estaremos orando pelo fim da pandemia. Nós sabemos que nós temos ouvido notícias do nosso estado que aumentou mais de 440%. E que nós possamos orar, irmãos, para que Deus possa dar sabedoria para que a vacina possa já entrar em vigor. Nós já vemos notícias, temos ouvido notícias que há várias vacinas que estão sendo testadas e que esses testes sejam agilizados para que nós possamos voltar a ter segurança com a vacina que possa nos proteger. Então, nós vamos estar orando também pelas famílias carnaubenses, vamos estar orando pelos bairros de nossa cidade, vamos estar caminhando e orando, onde nosso ponto de encontro será na casa do irmão Assis e a irmã Celeide, lá na rua Elita Dantas, percorrendo mais uma casa e terminando na casa da irmã Rejane. E vai ser um momento de alegria na presença do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, e também domingo nós estaremos com um culto maravilhoso, um culto de louvor, de adoração, de celebração ao Rei dos Reis, onde nós estaremos falando de missões. Nós vamos estar dando um pontapé importante acerca da nossa campanha de missões, e nós vamos dar ênfase à campanha de missões, porque Ele me amou primeiro. Esse é o tema, onde nós vamos estar falando sobre isso.
E nós estaremos trazendo uma reflexão sobre ídolos do coração, né? Aqueles ídolos que nós carregamos durante a nossa vida, algo que tem nos prendido, irmãos. Nós temos vários ídolos, amuletos que nós não conseguimos, mesmo sendo lavados, remidos pelo sangue de Cristo, nós estamos muitas vezes presos a esses ídolos que tem muitas vezes nos separado da vontade de Deus, certo? Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e finalizar esse momento que estamos na casa do Senhor. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Nós apresentamos todos os irmãos, todos aqueles que nessa noite, ó Deus, colocaram os seus pedidos de oração, ó Deus. Que o Senhor, se é, ó Deus, em ordem de saúde, de cura, que o Senhor chegue na vida desse irmão, dessa irmã, com cura, com restauração. Se é em ordem, ó Deus, de estudo, capacita, ó Deus, dá sabedoria, dá entendimento, ó Deus, para que possa realizar esse trabalho, esse TCC, esse projeto. Se é em ordem de libertação, ó Deus, nós rogamos que o Senhor chegue com libertação nessa vida, com cura. Se é vício, ó Deus, se é casamentos que estão à beira de um precipício, chega, ó Deus, com cura, chega com restauração nessa vida, ó Deus. Se é por motivo de trabalho, o Senhor chega nesse momento, nessa casa, trazendo esperança, abrindo portas, ó Deus, de emprego. Se é na ordem, ó Deus, de pessoas que estão vivendo em luto, ó Deus, consola através do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. E nós te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina. Amém. E você que me ouve, se você quer vir aos nossos cultos no domingo, a partir deste domingo, irmãos, não haverá mais listas. Não haverá mais listas. Nós vamos ainda obedecer o distanciamento. Você tem que vir com máscara ainda, tem que vir com sua garrafinha para o culto, mas não haverá mais lista. Você pode vir, quando você chegar, a sua temperatura será aferida, alguém vai olhar a sua temperatura. Teremos também o tapete que você vai, tapete sanitizante, e como também o álcool 70 para higienizar a sua mão. Então, que o Senhor Deus nos abençoe e que as doces consolações do Espírito Santo seja derramada em nossas vidas. Amém. Tenha todos uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor, meu querido.